Deixa eu já começar aí com esse assunto do Matheus Pereira, que agora o Telzinho veio ao mundo, né? Saiu do forninho. A Thalita, esposa do Matheus, até ontem postou também. O próprio Matheus Pereira, todo mundo ali é, cumprimentando, né? Parabenizando o casal aí pela chegada do Tel. O Pereira treinou ontem, treina hoje também, vai para o jogo. Titular de cara, o que o Matheus pode agregar neste momento? O que ele precisa fazer também para ser aquele Matheus que foi importante no ano passado? O Theo vai dar esse combustível pro Pereira, porque agora imagina, né? Daqui a pouco ele vai entrar com o Telzinho aí no campo. Quando fizer gol, com certeza vai ter dedicatória, né? O que pode acrescentar ao Cruzeiro uma volta do Matheus Pereira neste momento? E titular ou não? Já nesta quarta-feira, galera. Para mim seria uma grande... Perdão, Caio. Assim, acho que o Matheus ainda é a grande referência técnica dessa equipe, né? Mesmo que ele não tenha começado o 2025 bem, ele ainda é o grande nome desse elenco do Cruzeiro. É claro que para ele ser titular acaba dependendo de alguns fatores, né? Tem o aspecto mental dele, a parte física, porque querendo ou não, tá sem ritmo de jogo, né? O Jardim já falou muito sobre isso a respeito do elenco no geral, mas o Matheus, por mais que tenha treinado normalmente em boa parte desse tempo em que ele ficou principalmente fora dos jogos em que o Cruzeiro atuou como visitante, ele perdeu um pouco de ritmo de jogo. Mas se dentro do Cruzeiro todo mundo entender que o Matheus Pereira tá bem para começar a partida, o próprio Matheus se sentir bem, eu começaria o jogo com ele. Acho que é uma partida que tem áreas de decisão para o Cruzeiro contra o Muxuquiruna. Tudo bem que é segunda rodada de Copa Sul-Americana, mas é um grupo que se desenha ser mais complicado do que no ano passado. É tiro curto. Essa fase de grupos vai terminar em junho, então não há tempo aí para o Cruzeiro ficar titubeando mais dentro da Copa Sul-Americana. E dentro de casa, os jogos acabam ganhando contornos maiores, né? Principalmente contra o time mais frágil do grupo, que não é tão frágil, por exemplo, como o Alianza no ano passado, mas é uma equipe que o Cruzeiro precisa bater a qualquer custo. E eu acho que se o Cruzeiro entender que o Matheus Pereira pode começar a partida, dá para começar com ele. Eu começaria com o Matheus, que para mim ainda é uma peça-chave nesse time, né? É um Cruzeiro que vem de 2 derrotas, que não marcou gols nos últimos 2 jogos e passa muito pela falta de criatividade, pela falta de um organizador de jogadas que é o Matheus Pereira, né? Então, não sei qual vai ser a decisão do Leonardo Jardim. Olhando pelo que ele já fez até aqui, acho que talvez ele não comece a partida, mas eu gostaria sim de ver o Matheus Pereira no 11 inicial do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem 2 grandes problemas, né? Um é a questão defensiva, a dificuldade que o Cruzeiro tem de não deixar o seu adversário, principalmente, ser efetivo no setor. E é uma dificuldade também que a gente tem tido de marcar gols, né? E quando você tem um jogador que traz esse potencial técnico para a equipe, não faz sentido você não utilizá-lo, né? Acho que o Cruzeiro tem essa oportunidade com o atleta, como disse o Caio, talvez falte a ele um pouco da questão de ritmo de jogo, mas não tem outra maneira de você ganhar ritmo de jogo se não for jogando, né? Treino é treino, jogo é jogo, são intensidades e comportamentos diferentes. E aí você tendo essa oportunidade, talvez você consiga sanar um dos problemas que hoje tem o Cruzeiro. É claro que o Matheus Pereira não vai ser o responsável por todo, né, o setor ofensivo do Cruzeiro e de setor de criatividade. Eu acho que ainda é um jogo coletivo, uma estruturação coletiva. De qualquer forma, você tendo um jogador que traz ao Cruzeiro essa parte técnica de potencial, você está agregando valores que talvez sanando essa oportunidade, né, daquilo que o Cruzeiro não tem conseguido. Eu também entraria com o atleta. Acho que ele ocupa um lugar, né, uma região do campo que pode ser promissora ao Cruzeiro. A equipe do Muxuque tem, sim, muita dificuldade defensiva. Eu costumo dizer que é até uma equipe muito mais física do que técnica
e por isso tenta compensar a falta da qualidade técnica nas condições físicas, e isso, por se tratar de um jogo em Belo Horizonte, pode ser propício ao próprio Matheus Pereira. Eu prefiro acreditar até que ele estando 100% focado, que é uma das coisas que tirou ele do Cruzeiro, das oportunidades dos jogos, principalmente fora de Belo Horizonte, acho que o foco volta a ser 100% do Cruzeiro, ele estaria apto a essa situação. Tomara que isso aconteça, porque a realidade nossa é que precisamos de jogadores como Matheus Pereira. Sem dúvida, Amanda. Assim, se meu sobrenome fosse Jardim, é Matheus Pereira mais 10 amanhã, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ele vem treinando normalmente com o grupo, ele não está afastado, ele só não podia viajar por uma situação particular, familiar. Então, agora, estando apto, essa situação superada, e vindo treinando normalmente, eu colocaria no jogo, até porque o time não rendeu, né? Assim, pensando nas características do Matheus, o time não conseguiu entregar aquilo que a gente precisava até para construir placares assim mais tranquilos. Então, contra o Mirassol já houve bastante dificuldade ali de reter a bola. Contra o União nem se fala, né? Uma dificuldade tremenda de construir o jogo, principalmente na figura dos nossos volantes. Então eu acho que tendo o Matheus Pereira ali é um cara diferente, que enxerga os espaços, que parece que consegue ter uma leitura até anterior, né, do que os outros jogadores, consegue pensar mais rápido. Então eu acho que ele pode ser muito desequilibrante nesse time e talvez começar a resolver ou no mínimo maquiar alguns dos nossos problemas aí para construir jogadas. Então, estando apto, eu colocaria. Isso que o Caio falou, eu acho que é interessante até para a gente debater, porque vendo as escolhas do Jardim até aqui, talvez não coloque o Matheus de cara, né? Mas eu colocaria, porque eu acho que é um jogo que você não pode titubear. É um jogo para você vencer e, de preferência, fazer saldo de gols, obviamente com todo respeito ao adversário, mas a diferença é muito grande. O Cruzeiro não pode se dar o luxo de pensar em nada diferente disso. Então, eu colocaria o que eu tenho de melhor para tentar resolver o jogo o mais rápido possível e depois, se for o caso, administrar. Mas no meu time para amanhã, Matheus Pereira mais 10, sem dúvidas. Eu estou de acordo com o pessoal e acho, inclusive, que se o Matheus Pereira quiser escalar o Theo também, tá tendo vaga para ele, viu, Samuca? Porque, assim, o Cruzeiro ali, vai jogar no esquema de 4 atacantes, né? Por exemplo, com o Caio Jorge e Gabigol. Eu não acho que o Caio Jorge tenha feito nada esse ano para merecer a titularidade. Ano passado ele fez uma boa Copa Sul-Americana, mas esse ano, nos acho que 4 jogos que ele participou, não teve nenhum que ele jogou realmente bem, que ele fez a diferença, Não, ele está existindo ali no ataque. Então acho que o Caio Jorge nesse momento merece um banquinho de reservas. Concordo que ele é melhor que o Lautaro. O Lautaro não é a primeira opção, mas o Caio Jorge seria o primeiro reserva. Gabigol na frente, Wanderson na ponta direita, Dudu na esquerda e o Pereira de 10. Fala, seu Pereira, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, cara, sabe? Não é ser salvador da pátria, mas já que chamam tanto de chicletinho, né? Vamos ver se ele faz uma cola aí nesse sistema ofensivo do Cruzeiro, porque os pontas não dialogam, o atacante é pouco municiado, o meio-campo não está funcionando bem, e eu acho que a gente precisa da figura desse meia. Eu acho que o Eduardo, que jogou por ali, é um cara que fica muito abaixo no nível técnico e está sendo uma decepção no Cruzeiro até aqui. O Matheus Pereira é um jogador de um nível muito mais alto. Claro que ele está sem o ritmo de jogo ideal, né? Até porque ele jogou muito pouco, ele não joga como titular desde o primeiro jogo da semifinal contra o América. Mas esse é um jogo que não vai ter pressão, o gramado é bom, não tem viagem, não tem absolutamente nada para atrapalhar o time do Cruzeiro. E isso vale como, inclusive, uma não justificativa para todo o elenco. Não tem nenhum motivo para o Cruzeiro não ganhar esse jogo contra o Mushuc Runa. Tá? É para jogar bem, é para ganhar, é para fazer um placar impositivo. E eu acho que tendo ali um 4-2-3-1, né, é a melhor forma de montar esse elenco do Cruzeiro. Acho que é um jogo para a gente conseguir mudar a chave, assim, virar realmente, ser um ponto de virada na temporada que está sendo muito ruim até agora. E se a gente não ganhar do Mushuc Runa, aí convenhamos que a situação vai ficar muito azeda para todo mundo, né? E espero também que a entrevista do Pedrinho não tenha grandes reflexos no elenco aí, mas não é jogo para rodar elenco, não é jogo para inventar, é jogo para fazer o simples, escalar os melhores e conseguir essa vitória. Pois é, eu acho que o Matheus Pereira, eu sei que a torcida vai ficar naquele embate, né, de pró Pereira,
contra Pereira, mas eu acho que ele pode trazer ali uma coisa para esse time, que é porque com o Matheus Pereira, se ele entrar em relação ao time de domingo, por exemplo, no lugar do Eduardo, o Cruzeiro vai ter um jogador que ele não vai ficar só próximo lá do Gabigol, né? O Matheus circula o campo inteiro, então procura jogo, atrai marcação, né? Ajuda até para ser um time menos previsível, né? Ele entrou ali contra o Mirassol e quando o Cruzeiro precisava de segurar mais a bola, isso eu acho que ele cumpriu ali, estava totalmente fora de ritmo, ainda vai estar, mas eu também, Matheus Pereira mais 10 nesta quarta-feira, para ele dar esse sopro de esperança aí para esse momento do Cruzeiro. Os volantes não estão jogando bem, então quem sabe o Pereira ali para fazer algo diferente, né? Agora, em relação ao resto, aí deixa com o Leonardo Jardim, mas pelo menos ali a turma da frente, Pereira, Dudu, Wanderson e Gabigol também seria a minha opção.